Muito bom dia, agronegócio. Sexta-feira, 24 de fevereiro de 2022, de 2023, agora 9 horas e 3 minutos pelo horário oficial de Brasília, de volta com o nosso Bom Dia Agronegócio. Essa semana ficamos sem tê-lo, né, de segunda a quinta, porque estávamos nós lá nos Emirados Árabes Unidos promovendo e produzindo conteúdos para vocês direto da Gulfo 2023, a maior feira de alimentos e bebidas do Oriente Médio, uma das maiores do mundo, e a diferença de horário muito grande, né? Por isso que não conseguimos fazer ali as nossas edições do Bom Dia Agronegócio, mas aqui teve carnaval, né? Teve um pouco de tudo, e claro, né? Teve as notícias preocupantes sobre a questão da caso da vaca louca, atípica, caso atípico, né? E nós vamos também trazer informações sobre isso. Direto de lá, a gente mandou informações para vocês aqui com a perspectiva da ABIEC, Associação Brasileira das Indústrias de Carne, mas com ainda a dificuldade dessa questão do horário e ainda sem o resultado dos testes, né? Mas agora já temos, então, a confirmação e a gente continua desdobrando essas informações. Vamos também falar sobre as perdas na Argentina e, claro, vamos te contar um pouquinho de como foi essa viagem incrível, apesar de curta, muito enriquecedora e trazendo essa perspectiva de inúmeras opções e potenciais que o Brasil tem de negócios com o mercado árabe, ele com a região do Golfo, norte da África, com a Índia, né? É uma região muito rica. A gente está falando de uma perspectiva realmente interessante, importante, mais do que isso. Quando se caminha ali pela Gulf, que é essa feira, né, que reúne pessoas do mundo todo, países de todas as regiões, para apresentar ali sua produção de alimentos, de bebidas, de grãos, de opções de softwares para ajudar na gestão, a gente percebe principalmente a importância que se tem o Brasil neste contexto. Os estandes brasileiros, os mais lotados o tempo inteiro. Então, já a gente vai fazer esse resumo desses 4, 5 dias que nós estivemos por lá para te trazer essas informações. Antes disso, a gente vai te trazer ali o andamento dos preços, as cotações nas bolsas internacionais, né? E a B3 está agora também começando ali os seus trabalhos. A gente vai falar sobre isso também. Para começar, por bushel, 0,46 ou 0,5% de alta. O milho, 6 dólares e 59 por bushel, 0,3% de ganho. O trigo, 7 dólares e 29, 1,1% de alta. Ainda na Bolsa de Chicago, o farelo de soja sobe também 0,5% para 480 dólares, mais 30 cents por tonelada curta. O óleo de soja sobe também 0,5% para 62 cents, mais 49 por libra-peso. Ainda falando de soja, milho, trigo, vamos também trazer já ali o detalhamento das informações, das primeiras informações que começaram a ser divulgadas ontem pelo USDA no seu Agriculture Outlook Forum, que é aquele fórum que o USDA faz anualmente com as primeiras impressões da nova safra. Portanto, neste ano, para a safra 2023-24, já a gente vai detalhar essas informações levantadas aqui pela nossa equipe desde ontem e que hoje continuam a sair, né? Hoje é o segundo dia de fórum. Bom, nós falamos ainda sobre os preços e agora vamos para a Bolsa de Nova York. O café, 1 dólar e 87 mais 60 por libra-peso, 1,1% de baixa. O açúcar cai 0,7% para 21 cents mais 44 por libra-peso. O algodão, 81 cents mais 78 por libra e uma baixa de 0,5%. Então, praticamente todas as commodities agrícolas hoje em queda, à exceção da soja e derivados. E vamos olhar para os outros grupos agora de commodities também. Nós temos o petróleo com 75 dólares e 81 cents por barril no WTI, com uma alta de 0,6%. No Brent, a alta é agora de 0,6% também, para 82 dólares e 72 cents por barril. Percebam que, e lembrem-se que o Brent é a referência para a Petrobras, referência para o quadro global de oferta e demanda, tá? Então, petróleo Brent é a referência principal do mercado. Gás natural, nós temos ali 2,2% de alta, o ouro em queda, 0,1% de baixa, a prata também caindo, 1,1%, o cobre, 1% de perda. Dólar index, importante a gente checar também. Nós temos ali alta para o dólar index de 0,3% para 104.808 pontos, este sendo um fator também de pressão sobre as commodities de uma forma geral, em especial as agrícolas nesta
sexta-feira, 24 de fevereiro de 2023, que é também data que marca um ano do conflito entre Rússia e Ucrânia. A gente vai falar sobre isso também hoje na nossa edição do Bom Dia Agronegócio, para você entender que esse conflito, como eu falei, marca hoje um ano, ele tem essa possível força ainda para afetar, claro, as questões ligadas ao agronegócio. E é isso que a gente vai desdobrar também ao longo do dia, ao longo dessa sexta-feira, para você entender como é que estão as coisas um ano depois. Lembrando também que Joe Biden foi à Ucrânia, né, nesses últimos dias. A gente vai falar sobre isso, então fique com a gente, tá? Vamos falar sobre os preços, vamos falar sobre menores exportações de café do Brasil em fevereiro. Enfim, tem bastante assunto para a gente tratar, mas enquanto isso, você pode ir mandando a sua pergunta, mande as suas perguntas, as suas dúvidas, críticas, sugestões sobre quais mercados você quer saber um pouco mais, sobre aquilo que você precisa acompanhar. Então, manda para a gente por aqui. Você pode falar conosco pelo YouTube, pelo Instagram ou pelo também noticiasagricolas.com.br. Se você está acompanhando por lá, ali tem um linkzinho para você clicar em faça sua pergunta e você manda as suas dúvidas aqui para nós, tá bem? Então, as linhas de comunicação estão abertas. A Letícia Guimarães está nos acompanhando ali pelos bastidores para garantir justamente essa conversa aqui entre nós, né? E mais do que isso, nós temos também, antes da gente trazer o início das nossas notícias, o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo. Bom, vamos começar a tratar então dos nossos assuntos que são aqui manchetes, são destaque nessa manhã de sexta-feira, 24 de fevereiro. Como eu disse, eu adiantei a questão do Outlook Forum, que é esse evento anual de perspectivas agrícolas que o USDA faz todos os anos, começou a trazer as suas primeiras projeções sobre a safra 2023-24. Isso, claro, vai ser sentido pelo mercado, mas ontem já teve impacto limitado sobre as cotações, segundo nos informou o analista de mercado da Royal Rural, o Ronaldo Fernandes, trazendo essa manutenção ainda para a soja de preços lateralizados até que haja uma definição da colheita no Brasil e da oferta da Argentina. Então, esses números ontem chegaram, mas tiveram um impacto limitado no andamento das cotações. Aí o que nós temos hoje são preços em alta. Março, 15 dólares e 42 centos por bushel. Maio, 15 dólares e 34. O julho, 15 dólares e 24 centos por bushel. E o agosto, 14 dólares e 92. As altas aqui variam de 3,5 pontos a 8 pontos nos contratos mais negociados. No milho, para a gente trazer os números do Outlook. O março, 6 dólares e 59. O maio, 6 dólares e 58 centos por bushel. O julho, 6 dólares e 50. O setembro, 6 dólares redondinhos. No milho, a gente tem um mercado estável, com pequenas baixas sendo testadas que variam de 0,5 a 0,75 nos contratos mais negociados. Trigo em queda hoje. Março, 7 dólares e 29 centos por bushel. Maio, 7 dólares e 41. Julho, 7,48. Setembro, 7 dólares e 58. As perdas ali variam de 7 a 9 pontos e 25 nos contratos também mais negociados. Bom, vamos falar então desses primeiros números do Outlook. Para a soja deve ter uma safra recorde para os americanos, uma safra que poderia ter sido alcançada nas últimas temporadas, né? Número não muito distante das projetadas para as últimas safras, mas para os Estados Unidos, ao ser alcançado este número, será um número recorde de 122,7 milhões de toneladas. A temporada passada, a safra 22-23, terminou com 116,4 milhões de toneladas. A área cultivada com soja, 35,4 milhões de hectares, a mesma área cultivada na safra anterior. A produtividade estimada nesse momento em 52 bushels por acre. Então, a área mantida, safra um pouquinho maior, com produtividade um pouco melhor também. Os estoques finais de soja para a safra 23-24 são esperados em 7,9 milhões de toneladas contra 6,1 na última temporada. Quanto às exportações, o USDA projeta um incremento de 54,2 estimadas para essa safra, 54,2 milhões de toneladas de soja exportadas para 55,1 neste novo ciclo, nesta nova temporada.
A previsão, aqui é um número interessante, tá? A previsão do USDA para os preços médios da soja fica em 12 dólares e 90 centos por bushel. É uma perspectiva, um panorama inicial. Lembrem-se, essas são primeiras impressões. Elas não são nem as primeiras estimativas oficiais de safra, tá? Porque aqui é um estudo feito pelo USDA, né? Tentando explicar de uma forma bem simplista o que dizem esses números. Eles são uma espécie de estudo feito pelo USDA para trazer essa condição ali, para trazer essa perspectiva. Então a gente tem esse quadro e ele vai com certeza mudar, principalmente quando nas próximas semanas a gente começar a receber um boletim chamado Prospective Plantings. Esse reporte, ele traz uma conversa feita com os produtores rurais diretamente, ali os funcionários do USDA telefonando para os agricultores americanos, dizendo, me escuta, me diz uma coisa, quanto é que vai plantar de soja, quanto é que vai plantar de milho, quanto é que vai plantar de algodão? Aí é que a gente vai saber uma área real, mais perto da realidade, né? Uma área mais possível de acontecer, tá? Então, a gente tem essas primeiras impressões do USDA, baseado ali no contexto histórico, baseado ali no tudo que foi visto nas últimas safras, tá? Então, esse é um ponto. Para milho, o milho também deve ter uma safra grande nos Estados Unidos, com potencial de ser a segunda maior da história, apenas atrás de 2016-17, que foi realmente uma produção historicamente alta. A gente está falando de possibilidade de 383,2 milhões de toneladas, um aumento considerável em relação à safra 22-23, que foi de 348,7. Então, vou repetir. Para o milho, 383,2 milhões de toneladas. Safra 22-23, 384,8, tá? A área esperada, a gente está falando de 36,8 milhões de hectares, e a produtividade média esperada em 181,5 bushels por acre. Também um aumento em relação à safra 22-23. Os estoques finais de milho, esperados ali na casa de 47,9 milhões de toneladas, também naturalmente muito maior do que o que se observou na safra 22-23, onde o último número estimado é 32,2 milhões de toneladas. Para as exportações, aí sim a gente já tem um salto, né? Assim como vamos ter um aumento de produção, devemos ter um aumento nas exportações. Exatamente como aconteceu aqui no Brasil, na safrinha 22 e na safra de verão 22-23, né? Então a gente está falando de uma melhora aí considerável. Diante disso, o USDA espera que sejam exportadas 55,9 milhões de toneladas. Neste ínter, a gente está falando de uma comparação anual, ou seja, as exportações, que também a última estimativa do USDA, 48,9 milhões para esta temporada. Então, saltando para 55,9, tá? É por aí. Bom, nós temos ainda também uma pontuação importante aí vinda do fórum, o USDA esperando esse salto, já que a Ucrânia deve diminuir a sua oferta exportável em meio à guerra com a Rússia e a demanda seguindo aquecida na China. Espera-se um uso do cereal também para o etanol nos Estados Unidos, onde 1/3 da produção do cereal vai para a produção do biocombustível, 133,35 milhões de toneladas. O preço médio esperado para o milho, 5 dólares e 60 centos por bushel na nova safra, sobre o atual 6 dólares e 70 centos como média, como referência. Bom, para o trigo, a gente também tem perspectivas de safra maior, números maiores. A produção deve sair de 44,9 para 51,36 milhões de toneladas, perspectivas iniciais do USDA para o trigo. A área estimada veio trazida ali pelo departamento americano em 49 milhões e meio de acres, ou 20,03 milhões de hectares, e a produtividade média 49,2 bushels por acre. Os estoques finais do cereal esperados em 16 milhões e meio de toneladas, 1 milhão a mais do que na última temporada. As exportações também saltando de 21,09
para 22 milhões e meio de toneladas. Então, temos aí uma possibilidade de aumento das vendas externas de trigo pelos americanos. E isso tudo, veja só o que diz o USDA, apesar de bons volumes com a maior oferta, eles ainda ficam aquém da média dos últimos 5 anos. Preço médio esperado pelo USDA para o trigo, 8 dólares e 50 centos por bushel contra 9 dólares da temporada anterior. Então, nós temos aí essa condição, essa possibilidade de termos mais grãos vindo dos Estados Unidos, portanto, nessa oferta 23-24. Vamos entender agora quais serão as próximas projeções e, mais do que isso, como serão as mudanças deste número para cima, para baixo, ao longo dessa nova temporada. Aos poucos, o mercado vai colocando nessa condição também a questão climática, né, para os americanos, a questão da possibilidade de um El Niño, né, que os mapas mostram aí a chegada de um El Niño após 3 anos de Laninha, a gente pode ter esse El Niño. Como é que isso vai pegar ali para as áreas de produção nos Estados Unidos? Como é que isso vai pegar para as áreas para a produtividade? Então, precisamos ali ter esse entendimento de que esses números são, como eu disse, um primeiro quadro, né? Um primeiro retrato. Não é nem um primeiro retrato, é como pode vir o primeiro retrato, tá? Então, vamos acompanhando, vamos monitorando, porque tem muito para a gente entender ainda sobre a safra 23-24 dos Estados Unidos. Fato é que, aos pouquinhos, essas informações vão permeando ali os radares dos traders e vão trazendo mais uma perspectiva nova para o mercado, para que haja também ali um caminho a ser direcionado para os preços, para as cotações. O Germán Carpio está me perguntando aqui sobre a questão da vaca louca, né? O caso atípico da vaca louca. A gente vai falar sobre isso na sequência. Vou só concluir aqui as informações dos grãos, viu, Germán? Então fica aí conosco que a gente já vai falar sobre essa questão da vaca louca. Bom, então temos esses sendo os primeiros números para o relatório do USDA. Volto a reforçar, tenham atenção em como é que o mercado vai se comportando nas próximas semanas, nos próximos meses, e vamos ter atenção aos próximos boletins, o que vem na sequência, né? E o próximo importante a acompanharmos sobre a safra 2023-24 é, sem dúvida nenhuma, o Prospective Plantings, que vai trazer ali a área mais perto da que vai se confirmar, que vai se consolidar pelo produtor americano. Claro que isso também vai sendo alterado ao longo aí da passagem do tempo, porque as questões climáticas influenciam no plantio ou não, na necessidade ou não de um replantio, caso as condições de clima venham a ser adversas. Então, o que vai acontecer com a safra americana 23-24 começa a ser discutido agora. A gente está aqui monitorando e vai te atualizando na medida em que as informações forem chegando. Bom, volto a reforçar, temos então baixas para milho e trigo nessa manhã de sexta-feira, enquanto sobem soja, farelo e óleo na Bolsa de Chicago. Vamos também trazer as informações sobre essa questão desse caso confirmado atípico, né? Da doença da vaca louca, né? Que é a EEB, a encefalopatia espongiforme bovina, né? O nome técnico desta doença. Foi confirmado este caso, então, em um animal no município de Marabá, no Pará, um animal já um pouco mais velho, né? Que tinha um pouco mais de 10 anos. Inclusive, na entrevista que fizemos com o presidente da Biexor, Antônio Jorge Camardelli, ele dizia: olha, realmente nós temos que notificar os chineses, nós vamos provavelmente suspender as exportações de carne bovina tão logo isso aconteça, mas é preciso lembrar que trata-se de um caso isolado e, mais do que isso, trata-se também de um caso onde acometeu um animal bem mais velho, um animal de 10 anos, e a China, por exemplo, o boi China, ele é abatido ali com 30 meses. Então, a gente está falando de uma distância muito grande do que aconteceu com uma possível contaminação com rebanhos comerciais e com algum comprometimento à qualidade e à segurança do nosso alimento, da nossa carne, do que a gente exporta para qualquer país do mundo, não só para a China. Então, a gente está falando de uma situação que, claro, é bastante difícil, é muito ruim para os mercados, né? Mas, volto a dizer, né? A indústria, na pessoa do presidente da BIEC, o senhor Jorge Camardelli, trouxe essa
tranquilidade, fecha aspas, porque sabe que o assunto está sendo bem conduzido pelos órgãos responsáveis. Esteve também lá na Gulfo 2023 em Dubai, o secretário de Defesa Sanitária do Ministério da Agricultura, o senhor Carlos Goulart, mas não conseguiu, não teve tempo, agenda para falar com os jornalistas. E a gente estava ainda na espera por esse resultado, foi na terça-feira isso. Então, a gente ainda não tinha conseguido falar com ele, mas, como eu falei, né, tudo sendo conduzido dentro do que tem que ser mesmo. Bom, tanto que o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, recebeu o embaixador da China no Brasil, Zhu Qingchao, em reunião realizada na manhã desta quinta-feira, então ontem, dia 23, para prestar todos os esclarecimentos sobre o trabalho que está sendo desenvolvido pelo governo brasileiro para monitoramento deste caso. Conforme protocolo sanitário estabelecido entre os dois países, as exportações para a China estão temporariamente suspensas a partir, né, começou ontem essa suspensão, a partir dessa quinta, e diante da importância do mercado asiático, as informações acerca da apuração do caso estão sendo acompanhadas pelos países para a mais ágil adoção das medidas necessárias para os governos. Tanto que indústria, mercados e o próprio governo acredita que haverá um embargo chinês mais curto do que houve em 2018, né? Então, a gente realmente torce para que haja esse tempo mais curto realmente para isso, né? Abre aspas para o ministro Fávaro. O governo do Brasil preza muito pelo respeito aos países parceiros. Queremos continuar garantindo o suprimento de produtos de alta qualidade e sabemos das nossas obrigações e deveres, fazendo isso com total transparência, determinação e agilidade. O embaixador chinês destacou que aprecia o fato de o Brasil ter cumprido prontamente o protocolo sanitário e reforçou a intenção de promover a cooperação agrícola entre os países, tendo em vista que o comércio da carne bovina brasileira é muito importante para ambos. A China é o principal destino das nossas exportações de carne bovina e, da mesma forma, a proteína do Brasil é o principal mercado para os consumidores chineses. A amostra do exame que confirmou em um touro de 9 anos, a EEB, né, a encefalopatia espongiforme bovina, criado em pasto em uma pequena propriedade no Pará, foi encaminhada para análise do laboratório de referência da ONSA, que é a Organização Mundial de Saúde Animal, em Alberta, no Canadá, onde poderá ser confirmada a ocorrência atípica da doença. Informações do mapa, o Ministério da Agricultura e Pecuária. Então, temos este quadro, temos essa situação, e é isso que sabemos até agora. Me perguntava aqui o Germán, né? Então, Germán, o que se sabe até este momento é isso. A China é muito bom para a China receber essa prontidão e essa boa condução, então, do Ministério da Agricultura sobre esse caso, como foi o que aconteceu das últimas vezes. Nós tivemos essa mesma dinâmica e essa mesma rapidez do Ministério em tratar do assunto, em notificar os chineses e fazer essa suspensão, porque está no acordo entre os dois países, né? Na ocasião nós explicamos isso, mas não custa lembrar, sempre que acontece algo assim, a China tem que ser imediatamente notificada, que foi o que aconteceu, né? Então, o Brasil seguindo todos os protocolos, porque as situações, minha gente, pode acontecer, né? Elas vão acontecer, elas podem aparecer. A mesma coisa se deu com a questão da gripe aviária, né? Todas as barreiras estão levantadas e fortificadas e intensificadas no Brasil. Mas pode acontecer? Pode acontecer, né? O importante é que aconteça esses casos pontuais, isolados, para que não haja nenhum maior comprometimento para os nossos mercados. Ouvindo ali o pessoal da própria Apex, a Agência de Promoção das Exportações e Investimentos do Brasil, ouvindo também o pessoal, né, da embaixada, das indústrias, é sempre esse feedback que nós recebemos, que nós temos um produto de status sanitário lá fora. Isso vale para ovos, proteína bovina, né, carne bovina, carne de frango, carne suína, embora o mercado árabe não seja um consumidor de carne suína, mas ali tinha pessoas do mundo inteiro, então falou-se também sobre isso. A gente está falando dessa necessidade que a gente tem de continuar mostrando ao mundo o elevado status sanitário que tem a nossa produção, a nossa carne. Então, isso não muda o status da nossa carne, mas cumprindo os acordos
o Brasil fez o que era necessário. E essa boa condução traz ali um selo maior de confiabilidade, de confiança dos nossos consumidores na indústria brasileira, que foi outro feedback que também nós recebemos muito forte lá nos Emirados Árabes. Também já a gente vai falar sobre isso. Bom, diante dessa condição, alguns frigoríficos que têm plantas fora do país, né, vão conseguir atender aos chineses. Segundo uma notícia da agência Reuters, as gigantes Minerva e Marfrig afirmaram nesta quinta que seguirão atendendo a demanda chinesa de carne bovina por meio de unidades de abate no Uruguai e na Argentina, após este alto embargo do Brasil devido ao caso de mal da vaca louca no Pará. Segundo a Minerva, essa estratégia evitará que sua participação de mercado seja afetada, já que as unidades brasileiras que antes embarcavam carne aos chineses agora estão suspensas. Serão utilizadas 3 plantas no Uruguai e uma na Argentina pelo Minerva. A Minerva é líder na América do Sul na exportação de carne bovina e disse ainda que a suspensão se deu em função da confirmação em um animal de 9 anos, conforme tinham relatado autoridades na véspera. A Marfrig, que é a maior produtora global de hambúrgueres, disse em comunicado que o atendimento realizado pelas 7 plantas brasileiras da empresa será redirecionado para as 6 unidades habilitadas aos chineses, localizadas também no Uruguai e na Argentina. A Marfrig acredita que a situação do EEB está dentro dos parâmetros regulares envolvendo questões sanitárias e espera que as exportações sejam retomadas em breve. Então, são alternativas para os chineses vindas, né, da Minerva e do Marfrig. Nós temos também a informação de que ontem, em algum momento, né, as ações da Minerva chegaram a cair 2,7% no pregão, registravam no final do dia altas de mais de 3%, provavelmente, e as da Marfrig também, provavelmente por conta dessa alternativa dada ao mercado e principalmente aos consumidores. Vamos ver como é que estão os preços do boi gordo hoje? Claro, ainda em queda, né, com as nossas exportações suspensas, o mercado vai continuar digerindo essas informações, ainda tratando de trazer essa condição. E aí a gente tem, nesse momento, preços caindo para o boi gordo mais de 1% na B3, nosso mercado futuro aqui no Brasil. Fevereiro, R$ 284 por arroba, uma baixa de 2,9%. O março, R$ 287,90, caindo 1,5%. O abril, R$ 288 por arroba, com uma perda de 1,6%. O maio, R$ 284 por arroba, com uma baixa que chega agora a 0,4%. Então, nos contratos mais longos, as baixas são menores, justamente acreditando que poderá haver essa reestruturação tão logo das exportações e a gente possa retomar esses mercados o quanto antes, tá? Vale ouvir novamente a entrevista do Camardelli, presidente da ABIEC, Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne Bovina, sobre essa condição, tá? Então, vale a pena recuperar essa informação. Bom, passadas essas informações sobre a questão da EEB e também de como é que o mercado está reagindo a tudo isso, eu queria falar um pouquinho sobre essa questão da guerra entre Rússia e Ucrânia. Eu até separei aqui uma manchete da grande mídia, né, que trata do geral, né, a mídia mais generalista, e eu achei muito interessante esse título. Guerra entre Rússia e Ucrânia completa um ano, muda a lógica da economia mundial, cria blocos ao redor da China e Estados Unidos e está longe do fim. Especialistas apontam que Putin perdeu força e está enfraquecido. Formação de novo bloco focado em interesses geopolíticos está surgindo em torno de Pequim e Washington. Então, vejam, né? A nova ordem mundial está sendo redesenhada desde o dia 24 de fevereiro de 2022. Eu esperava ver um outro posicionamento da OTAN, né, que colocariam a Ucrânia mais rapidamente, né, na organização e tudo mais, não aconteceu. Quando começou, todos os especialistas as suas análises eram sempre convergentes na questão dessa, né, nessa condição de nós termos ali um dia para começar, a gente conseguiria marcar esse dia para começar, mas a gente não consegue saber quando é que para, quando é que acaba, vai durar um ano, não vai. Então, assim,
tá muito distante do horizonte, não está no front qualquer possibilidade do que realmente possa estar acontecendo. As escaladas continuam. Joe Biden esteve na Ucrânia, o que não vai ser bem recebido, claro, por Vladimir Putin. Então a gente está nesse ínterim, né? Hoje é um dia de resumos, né? O que a gente pode esperar. Então, quando a gente entrevistou, inclusive para os especiais de final de ano, né, o professor Leonardo Trevisan, ele falava justamente sobre isso. Ele falava sobre como essa condição ela ia realmente ampliar, intensificar o protecionismo, como ia criar esses obstáculos para o desenvolvimento econômico mundial e como tudo isso ainda teria muita força para manter puxado o freio da economia mundial, mas ao mesmo tempo juros elevados, inflação crescente e um quadro econômico, né, um quadro macroeconômico muito comprometido. E de fato assim tem se dado, é o que nós temos observado. Então eu até fui buscar aqui a última entrevista do professor Leonardo Trevisan, que ele falava justamente isso. Lição deverá ser entender onde e como estarão alocados os interesses e o papel do Brasil neste novo cenário em informação. Forma de comunicar o país será determinante. Então, a gente tem esse quadro. Então, aqui das demais informações que separei para vocês, né? Vejam só. Há um ano, a invasão russa à Ucrânia acelerou a transição hegemônica mundial e mudou a lógica da economia internacional. A partir do momento em que as tropas de Vladimir Putin adentraram ao território ucraniano, uma série de consequências foram acontecendo, sendo uma delas a formação de novos blocos em torno de Washington e Pequim. Mesmo sem serem os protagonistas, os países serão os que mais devem colher frutos positivos dessa guerra. A China, que se vê como a primeira potência mundial em 2049, se pergunta, assim como os Estados Unidos, como inserir esta guerra em sua agenda. Apesar de não ter declarado oficialmente, o regime chinês apoia a Rússia, enquanto os norte-americanos demonstram total apoio aos ucranianos, inclusive mandando armamentos para que possam se defender. Essa forte presença de chineses e norte-americanos faz com que os russos, detentores de um arsenal nuclear maior do que o da China, corra o risco de ser relegada ao nível de potência subordinada. Não acho que Xi Jinping permitirá que aconteça, mas pode acontecer. A União Europeia, por outro lado, vê neste conflito um momento decisivo para se firmar como terceira força mundial ou virar um mero peão de Washington. Mecanicamente, o final da guerra trará um enfraquecimento e um desgaste da Rússia e da própria Europa. Os grandes vencedores poderiam ser os Estados Unidos e a China, resume em declarações à agência de notícias France Press Pierre Razot, da Fundação Mediterrânea de Estudos Estratégicos. Como eu falei, ao longo do tempo, né, dessa sexta-feira, a gente vai trazendo os desdobramentos desse primeiro ano de guerra e entender se os impactos continuam a ser sentidos pelo agronegócio. No ano passado, nós sentimos dois impactos principais. Um, nos preços dos grãos, né, naquele primeiro punch, veio a questão ali dos grãos e uma disparada nos preços do trigo, o Brasil como uma importante alternativa para os importadores de trigo, né? Nós que exportávamos pequenos volumes, começamos a exportar grandes volumes, nós colhemos uma safra recorde de grãos nessa última temporada, o que pode continuar mantendo ali uma janela competitiva do nosso país no mercado, né? Mas depois os preços vieram a níveis pré-guerra, né? Hoje a gente já está falando de $7,5, um pouco mais, quase $8 dólares por bushel de trigo na Bolsa de Chicago. A mesma coisa aconteceu para as bolsas ali no Canadá, na Europa. Então a gente voltou à realidade normal dos preços. Mas nós vimos preços de trigo bater $14, $13 por bushel, né? Nos momentos mais desesperadores. A segurança alimentar ficou em xeque. A gente estava com uma logística e ainda está com uma logística um pouco desorganizada, sentindo os efeitos de 2, 3 anos de pandemia. Então, tudo se chocou ali em 2022 e foi realmente um impacto muito agressivo. O segundo impacto para o Brasil, que nós acabamos saindo até melhor do que esperávamos, né, dessa condição toda do conflito, foi a questão dos fertilizantes, né? O que aconteceu?
nós tivemos um trabalho de diplomacia feito pelo presidente Bolsonaro e pela ministra Tereza Cristina, que foram à Rússia e disseram, eu sei que vocês estão aí complicados e ocupados com coisas mais sérias, como uma guerra, mas vocês podem garantir que nós, que não temos nada a ver com isso, geograficamente estamos distantes, não apoiamos nenhum nem outro, apoiamos o fim do conflito e é isso que tem que acontecer, né, botar um freio nessas perdas humanitárias e tudo mais. Dá para a gente só garantir que vai receber os nossos fertilizantes? E o pessoal lá da Rússia falou, não, com certeza, pode colocar aí na conta que vão ter. E assim se deu. Nós tivemos fertilizantes, os preços estiveram historicamente altos, isso é verdade. Nós tivemos preços com níveis que deixaram a produção 2022-2023 marcada como a mais cara da história, né? O produtor brasileiro conseguiu driblar todo esse quadro e foi para a guerra também aqui no Brasil, plantou a safra recorde de soja, recuperação da segunda safra na safra 2022 de milho, e assim a gente veio tocando, né? E fertilizantes altos para algodão, para trigo, para café, para tudo que se produzia nessa terra. E assim a gente foi driblando as condições. Hoje, nós já vemos que os preços dos fertilizantes estão se acomodando, os preços da ureia, por exemplo, né? E a ureia estava ali sempre no coração da discussão, porque muito aliada, né, por ser um fertilizante nitrogenado, muito ali correlata com o comportamento de petróleo, de gás natural, sentiu a volatilidade forte, bateu em preços altíssimos, depois veio recuperando. Também no coração, o KCl, o cloreto de potássio. Importávamos muito da Bielorrússia apoiando a Rússia, ficou ali meio na dificuldade de tirar a sua oferta. Então, muita preocupação em torno do mercado de fertilizantes, mas a gente superou os obstáculos, conseguimos fazer uma boa safra, mas estamos atentos a isso, aos preços e às relações de troca para a safra 23-24. Fui buscar as informações de Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Agriinvest. Jefferson disse no dia 21 de fevereiro, essa semana, o barter entre a soja 23-24 e o KCl, o cloreto de potássio, está perto da média de 8 anos. Nessa mesma época, no ano passado, a gente estava falando de uma relação de 27 sacas por tonelada. Hoje a gente já está falando de algo perto de 90 sacas, referência a Porto de Paranaguá. Perceba, tá? No interior do Brasil, precisamos estar atentos aos preços da soja. O basis, o prêmio, né, está bem negativo. Isso tira o poder de compra de soja do produtor. Eu vou fazer essa notícia que traz ali o resumo desse 1 ano de guerra e vou colocar esse gráfico do Jefferson, que é um gráfico que mostra que assim, a gente está numa condição muito melhor do que a gente teve para a safra 22-23, tá? Então, fertilizantes, agroquímicos, os custos deverão ser menores nessa safra 23-24 e a rentabilidade do produtor deve ser melhor, apesar de alguma pressão que nós temos sobre os preços da soja na Bolsa de Chicago, no mercado internacional, né? Essa é a perspectiva até esse momento, inclusive essa notícia já demos, né, dessa possibilidade de custos mais brandos e essa importância que temos e essa necessidade de se atentar aos momentos importantes de oportunidade para essas relações de troca, tá? Então vale a pena ali a gente ter este entendimento do que a gente pode esperar para frente. Combinado assim? Vamos tratando ao longo do dia esse primeiro ano de guerra entre Rússia e Ucrânia, que a gente espera que termine o quanto antes. Bom, pessoal, estão ali mandando as suas perguntas, os seus questionamentos, mandem, continuem mandando, continuem trazendo ali, ou pelo YouTube, ou pelo Instagram, pelo Facebook, ou pelo noticiasagricolas.com.br. O importante é você mandar, e ali no finalzinho eu vou trazendo as respostas, daí eu consigo me alongar um pouquinho, tá? Agora são 9 horas e 42 minutos. A você que está nos acompanhando aqui pelas nossas redes sociais do Notícias Agrícolas, este é o Bom Dia Agronegócio, onde você sabe primeiro as informações que vão direcionar o seu dia e os seus negócios. Bom, seguindo aqui, agora a gente vai falar sobre a Argentina, onde a situação ainda é muito séria, onde a seca ainda predomina e continua tirando o potencial produtivo das lavouras. O milho já perdeu 11 milhões de toneladas na safra 22-23 e, segundo a Bolsa de Buenos Aires, novos cortes
não estão descartados, tá? Então, a projeção inicial era de 52 milhões de toneladas, mas seca, altas temperaturas e geadas, porque na semana passada geou na Argentina, né? Desgraça pouca é bobagem, e aí teve essa situação. Abre aspas para a Bolsa de Buenos Aires. A combinação de altas temperaturas e chuva abaixo da média reduziu o potencial de rendimento em parte dos lotes de grãos. O efeito foi potencializado por ter ocorrido no período de definição da produtividade das primeiras praças a leste da área agrícola nacional. Mesmo diante da redução de 11 milhões de toneladas na produção na Argentina, os técnicos não descartam novos cortes. Abre aspas. O impacto que as geadas e os golpes de calor registrados durante fevereiro tiveram no potencial produtivo das plantações tardias do cereal continuam por ser avaliados. Nesse momento, a gente está falando de 51% das lavouras de milho da Argentina em condições ruins ou muito ruins, 40% em condição regular, né? E 9% apenas em boas condições. Na semana passada, este índice de regular ou muito ruins ou muito ruins, estava em 45%, subiu 6 pontos percentuais para 51, tá? Então, é olho vivo, porque continua chegando essa condição da Argentina sofrendo com a seca e tendo as perdas ali intensificadas, tá certo? E aí a gente vai trazendo para vocês também as informações sobre a soja ao longo do dia. Bom, falamos dos grãos, né? Vamos falar um pouquinho das nossas exportações de café, pois as exportações de café do Brasil, elas caíram acentuadamente em fevereiro, segundo dados preliminares do governo, enquanto um relatório independente divulgado nesta quinta revisou para baixo as projeções para a nova safra. Dados da SECEX, a Secretaria de Comércio Exterior, mostraram nesta quinta-feira que as exportações de café verde atingiram uma média de 6 mil toneladas por dia, ou 100 mil sacas de 60 quilos. Em comparação com uma média diária de 10,96 toneladas, 182,66 sacas na média diária, para todo o mês de fevereiro de 2022. O governo divulga números semanais com médias diárias, bem como totais no final do mês. Nesta semana, a Redpoint Global Markets, que é uma consultoria muito respeitada aqui no Brasil, revisou a sua projeção para a produção de café do país, né, de arábica, para 42,3 milhões de sacas, de 45,4 milhões da sua estimativa anterior. Então, a gente está falando ali de uma possibilidade de ter uma safra de café arábica que não vai alcançar as projeções iniciais, já está, né, isso está na conta, porque há realmente essa possibilidade e essa preocupação com os problemas de clima que nós carregamos da última safra. Então, tudo isso traz essa preocupação, fora essa redução das nossas exportações em fevereiro. Vamos ver como é que estão as cotações, né, na Bolsa de Nova York, que nesse momento caem, acompanhando as commodities hoje, né, como eu falei, só sobe soja, derivados, né, do complexo ali, soja, farelo e óleo, e petróleo, o resto tudo em baixa. Março para o café, $1,92 mais 90 por libra peso, você piscou e o mercado já está acima de $1,90. 0,4% de baixa, as demais posições caindo um pouco mais agressivamente. O maio, $1,87 mais 75 por libra, caindo 1,03%. O julho, $1,86 mais 35, queda de 0,9%. E o setembro, $1,84 mais 50, com 0,8% de queda, tá? Então, esse é o que nós temos de preços para Bolsa de Nova York, café arábica sendo negociado por lá. Bom, trouxemos então aqui as nossas principais manchetes. Só uma colocação importante aqui sobre essa questão do boi gordo, que hoje o CPEA também trouxe a sua nota, dizendo que novo caso atípico de vaca louca deixa o setor pecuário em alerta. Aliás, a Letícia Guimarães me trouxe aqui uma informação importante do Iberville Neto, que deu entrevista ontem ao Notícias Agrícolas, o Iberville, que é médico veterinário e diretor da HN Agro, dizendo o seguinte, consultor analisa o que pode acontecer com os preços da arroba do boi com base nos embargos de 2019 e 2021 na exportação de carne para a China. Em 2019 foram 13 dias de embargo, enquanto em 2021 a suspensão das exportações durou mais de 100 dias, tá?
Então, essa importante informação de Iberville Neto está disponível para você que pode acompanhar por aqui. Eu vou pedir, inclusive, para a Letícia colocar para vocês, né, ou para o nosso time colocar para vocês o link no YouTube, e aqui no Instagram eu consigo dar o caminho para vocês, tá? Ó, menu, vídeos, boi, e vai procurar pelo nome do Iberville Neto. Vou deixar o título também, e assim vocês conseguem ter esse cenário mais completo, né, sobre o impacto dos preços para os preços dessa condição do caso atípico de vaca louca, tá? É o que vai realmente dominar o noticiário aí nas próximas semanas. A gente vai continuar trazendo essas informações e eu sugiro que vocês também acompanhem a entrevista de Antônio Jorge Camardelli, que é o presidente da ABIEC. Vou buscar aqui para vocês também. E aí vocês conseguem trazer né, ter essa perspectiva também, tá? Ó, como eu falei, essa entrevista foi feita no dia 21, tá? Então vai ter esse atrasinho aí em relação, claro, né, ao resultado do teste, tá? Mas, de qualquer forma, tá aqui para vocês, ó. Menu, vídeos, boi, Antônio Jorge Camardelli, e aqui está o título, tá? Podem sentar-lhe o dedo no nosso menu e sucesso, tá? O importante é ter ali a sua visão, tá? E, claro, e tirando ali as suas conclusões, entendendo como isso significa para você, pecuarista, a depender da região onde você está inserido, onde você atua, se você entrega para exportação, se você está mais focado no mercado interno, se você está planejando aí a sua gestão, o seu planejamento. Então, isso é importante para colocar aí na tua conta, tá? É lógico, é um caso sério, é um momento difícil para o Brasil, mas a gente vai, sem dúvida nenhuma, superar isso como superamos tantas outras coisas e outros momentos, porque, como eu disse, a qualidade do nosso produto ela é inquestionável. E é assim que eu vou puxar o link para essa condição do Notícias Agrícolas ter tido a oportunidade de, pelo segundo ano consecutivo, estar nos Emirados Árabes Unidos, que são ali um país de extrema relevância, né, para a produção agropecuária brasileira. E em toda a minha visita e todas as entrevistas, as coletivas, todas as visitas técnicas que nós fizemos ali, eu estive muito atenta a como é que o produtor brasileiro, o produtor rural do Brasil, estava ali representado, né? Porque a maior parte da audiência do Notícias Agrícolas é o produtor brasileiro. Então, assim, o que quer o mercado árabe? O que quer o mercado mundial do Brasil? A primeira coisa é qualidade. Então, os dois maiores estandes que nós temos na Gulfood, que é essa feira, que é uma feira anual, diferente de outras feiras de alimentos e bebidas, esta feira que é realizada em Dubai. E por que é em Dubai, Carla Mendes, né? Por que ela não é na Índia, onde está ali a maior concentração da população, né? Ou uma das maiores concentrações de novos consumidores, os analistas economistas que digam a Índia é a nova China para comprar commodities, para comprar comida, ou por que ela não é na Europa, né? Na Europa já tem outra, que é a feira de Anuga, na Alemanha, que também é uma feira de alimentos e bebidas. Por que é em Dubai? Porque em Dubai, num raio de 4 horas de voo, você alcança 1/3 da população mundial. Em 7, 8 horas de voo, 2/3 da população mundial. Então, o hub de negócios que é Dubai hoje, e a oportuna e estratégia logística do Emirado, ela permite com que essa feira aconteça lá, e é uma feira anual. Então, o que isso quer dizer? Ela é muito importante, né? E o que eu ouvi de algumas pequenas indústrias, por exemplo, a indústria de açúcares, balas, e açúcares não, doces, balas, gomas, amendoins confeitados. O
que se dizia? Se você não está na GoFood, você não chega no mundo. Você precisa estar. Hoje, a maior vitrine para você exportar, para você estar realmente com a sua marca mundo afora, é a GoFood. E nós tivemos ali, então, a Apex, a Associação de Promoção, Agência de Promoção, Exportações e Investimentos do Brasil, né? Dando este apoio ali com o seu stand para os expositores brasileiros. E ali nós temos também o stand junto em parceria com a Apex, a BPA e a BIEC. Na ABPA, nós tínhamos ali, por dia, sendo produzidos mais de 1.000 shawarmas, que são uns sanduíches ali, que os árabes consomem bastante, que é uma espécie de pão sírio, né? Aquele pão árabe, com carne de frango, brasileira, naturalmente, uns legumes, batatinha frita dentro do lanche, 1.000 por dia sendo servidos ali, 1.000 shawarmas de pato e 1.000 omeletes, né? Feitos com ovos pasteurizados, direto da caixinha para a sua frigideira. E também essa promoção da proteína brasileira, né? Então, ali estivemos com o Ricardo Santin, que é o presidente da BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, falando dessa importância de se promover dessa forma. Então, coma, prove, deguste, entenda que tipo de oferta a gente está te trazendo, que tipo de produto a gente está te trazendo. A mesma coisa na ABIEC. Vocês viram aí nas nossas redes sociais? Se não viram ainda, sugiro que vocês vejam um Reels feito pelo dono do Barbacoa, que é a churrascaria que tem a parceria com a ABIEC, a Associação Brasileira de Indústrias das Exportações de Carne, né? Ali servindo 1 tonelada de carne em 4 dias de feira, né? Carne brasileira, filé mignon, ancho e picanha. E dizendo o dono do Barbacoa, né, que tem churrascarias em 25 países, então ele entende do negócio. Bom, eu fiquei 3 dias escolhendo nos frigoríficos as carnes que nós traríamos para cá. Nós temos aqui o top do top, que é a mesma carne que a gente vê chegando aos supermercados brasileiros. E isso é reflexo de uma dedicação dos pecuaristas brasileiros, ele fala muito sobre isso, que está investindo em genética, que está investindo em querer trazer realmente uma carne diferenciada, uma carne de extrema qualidade, né? Isso eu ouvi do Camardelli e isso eu ouvi dos negociadores ali, né? Isso a gente falando de carnes. Então a gente tem esses 2 stands ali, pontos focais, e sempre lotados. Né, sempre lotados os stands da ABIEC e da BPA. Então, essa questão da Apex apoiando tudo por trás, extremamente importante. Então, temos ali as carnes representadas. Mas a gente tem algo que é muito mais amplo, né, muito mais diversificado. Como eu citei a questão dos ovos, cooperativas de proteínas, cooperativas de grãos, indústrias de bebidas, o café muito bem representado, o açaí. Em cada canto de Dubai, se tem um quiosque de açaí brasileiro, naturalmente. Então, a gente trouxe a entrevista de uma dessas empresas, que é o Rafael Prado, que é o diretor global da Tropcool, falando sobre a importância de já nascer global, né? Você tem essa possibilidade de vender para o Brasil, mas você tem essa possibilidade de exportar o seu produto, né? Então, a Tropcool, por exemplo, é um desses cases de sucesso, porque tem também por trás, né, e tem ali na parceria, nós tivemos a oportunidade de conhecer, o Sheik, ele é Sheik no Catar, se eu não me engano, ou em Oman, enfim, ele é Sheik, sócio desses brasileiros. Por quê? Porque ele é um amante dos esportes, ele veio ao Brasil e praticou esportes e tomou açaí na sequência, né? Essa história é contada ali pelo Rafael. E o cara falou: preciso comer açaí todo dia, quero ter açaí aqui acessível, né? E aí o açaí congelado não dava muito certo e tal. Eles foram para frente, empreenderam e começaram a mandar polpa pasteurizada, que pode usar naquelas máquinas de sorvete, né? Tipo sorvete de fast foods ali, as máquinas soft. E açaí de qualidade, a gente provou, delicioso açaí, como se come aqui no Brasil, né? Então, nós tivemos. E ele tem ali também uma linha de sucos, de frutas tropicais, frutas do Brasil, picolés de frutas tropicais, frutas do Brasil. Então, essa interlocução, esse entendimento, né? Nós falamos sobre o gergelim brasileiro, né, que é uma alternativa para o produtor fazer aqui na segunda safra e que pode ganhar o mundo. O mercado árabe já está aberto ali para o gergelim brasileiro. A China está em vias de abrir, né, são os acordos comerciais que vão sendo costurados. Então,
O que nós percebemos que a Gulfur é uma grande vitrine, não só para o mercado árabe, porque ali tinha mercado, compradores de mercados africanos, da própria América Latina, tinha europeus, tinha americanos. A gente vai lembrando, né, das pérolas que a gente vai captando ali ao percorrer a feira. A StoneX, por exemplo, uma consultoria que tem base aqui no Brasil também e que está sempre com a gente aqui no Notícias Agrícolas, desenvolveu uma plataforma que estava sendo lançada ali na Gulfur, no pavilhão de lácteos, uma plataforma focada em análises completas de preços de leite e derivados, porque nas bolsas de Chicago, nas bolsas europeias, se negocia também no mercado futuro queijo, leite, manteiga, né? Então, as análises são completas, cruzamentos de dados de exportação e importação, e a gente tem visto que o produtor americano, o produtor europeu, o produtor da Nova Zelândia, o produtor da Austrália, estão focados em entender mais do mercado de futuro de leite e derivados, né, de lácteos também, para ter esse posicionamento no mercado futuro. Né, as novas gerações de produtores chegando ao mercado, querendo fazer essa aproximação com o mercado futuro, fazer as suas operações de hedge e tudo mais. Então, a StoneX estava ali no meio de inúmeros compradores e vendedores mostrando, faça seu planejamento com essa plataforma completa. Então, milhares de variedades de arroz da Índia, os feijões e pulses brasileiros representados ali pelo Marcelo Líderes, né, o presidente do IBRAF, do Brasileiro do Feijão, o café brasileiro, claro, que está ali buscando entrar no mercado árabe como um produto brasileiro efetivamente, porque hoje o que nós temos? Muitas reexportações ali no mercado árabe. O que isso quer dizer? A gente manda café verde, por exemplo, para o mercado árabe. Ali eles fazem uma espécie de a continuidade do processo, então torra, embalagem, isso e aquilo, e vira um produto café brasileiro made in Dubai, né? Então não tem o selo made in Brazil, porque a gente tem esse beneficiamento, a torragem, isso e aquilo, lá na indústria árabe. Então, vejam quantas oportunidades a gente tem. A gente está em vias de mandar mel para os árabes. E, claro, tem muita gente querendo mandar produtos para o Brasil também. Produtos que são típicos de lá. Então, por exemplo, doces árabes, né? A gente conversou com o senhor, que é esse canal, tem essa indústria árabe de doces já prontos para o consumo, querendo mandar aqui para o Brasil, né? Por que eu estou falando tudo isso, né? Tem sentido eu trazer, né, tudo isso? Por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa missão, a nossa visita técnica aos Emirados Árabes Unidos, ela terminou em 2 lugares importantíssimos, que é o escritório da Apex Brasil em Dubai, ali sob o comando da Tatiana Riera, né, que é a General Manager do escritório, e esse escritório já existe há quase 20 anos lá em Dubai. E também nós fomos à embaixada brasileira, né, nos Emirados Árabes Unidos. Gente, é tão importante a gente entender que o pequeno, médio, grande produtor, ele pode exportar, que o mundo está pronto para receber os produtos dele, que a gente foi ouvir essas pessoas, né? Então, algumas situações importantes. A embaixadora vê 2 pontos ali importantes de desafios. Um é a questão logística e outro é a diversificação da nossa pauta exportadora, né? Então, a embaixada, junto com a Apex e outras associações, vão trabalhar nisso. E a outra condição é a questão logística, claro, né? É geograficamente desafiador exportar para os mercados árabes, desafios que já estão sendo superados. E a Tatiana, então nós ouvimos isso da embaixadora, e a Tatiana traz essas mesmas preocupações, mas ela, né, sendo ali manager da Apex, ela diz, exportar é um caminho possível. O que o produtor tem que fazer é não pensar em exportar só quando tiver excedente, garantir constância e frequência da sua oferta, e entender que é um caminho, sim, um pouco mais trabalhoso, mas uma vez que ele é feito, né, que ele é pavimentado, percorrê-lo depois fica mais fácil. Então a gente já agregou todas essas informações. Se vocês clicarem ali no nosso menu em eventos, tem uma página dedicada aos conteúdos que já estão disponíveis, né? As entrevistas que foram feitas lá e foram chegando para vocês
Aqui, então, tem CNA, tem a BPA, tem a BIEC, tem o secretário de Comércio e Relações Internacionais do MAPA, o Roberto Perosa, tem a questão do gergelim, tem a questão do açaí, e tem a Tatiana falando isso. E a gente vai chegar com uma matéria trazendo essas informações direto da embaixada. Claro que um outro ponto de muito interesse é a questão dos abates halal, das proteínas com certificação halal para o Brasil. Por que isso é importante, né? Porque a gente está falando do islamismo, da religião muçulmana, hoje responder por 1,9 bilhão de fiéis. Então a gente está falando de muita gente. Para 2030, a gente está falando de uma possibilidade de alcançarmos 2,9 bilhões de pessoas que vão professar a fé islâmica, né? É a religião que mais cresce no mundo e eles precisam consumir produtos com esse certificado halal, principalmente nas questões da carne, né? E hoje o Brasil, mesmo não sendo um país de maioria islâmica, é o maior exportador mundial de frango halal, né? Então nós temos essa condição, nós só não somos os maiores produtores, porque a gente tem ali a Indonésia, que é uma colônia importante do islamismo fora ali do mundo árabe, né? Muito grande. Então, percebam quantas oportunidades nós temos, né? Na abertura do stand da Apex, a embaixadora disse: o Brasil é o país com o maior número de negócios em potencial dessa feira. Todo mundo quer falar com o Brasil, né? E de fato, todo mundo queria falar com o Brasil, todo mundo queria ouvir o Brasil. Aí eu sugiro também a entrevista do Ahmed Saif, que é da certificadora Sidial Halal, quem eu tive o prazer de entrevistar antes de ir, né? E também lá na GoFood, falando sobre isso. Falando sobre, a gente pensa nas carnes, mas a gente precisa pensar em gelatina, a gente precisa pensar em fármacos, em embalagens, em cosméticos. Então, assim, você, produtor rural que está me ouvindo, o mundo é grande demais para você olhar só para a extensão de onde a sua porteira termina, né? Entenda que, além da gente fazer tudo isso, todos esses representantes trataram de afirmar e reafirmar que a mesma qualidade de produto que se entrega para a população brasileira se entrega para a população que importa os nossos produtos. Sempre existe essa mística, né? Por trás, não, aqui fica para nós. Não, nós sabemos, nós trabalhamos no agro, sabemos que não é assim. E nós temos essa possibilidade muito forte lá fora. Esse potencial, e mais do que isso, os compradores querendo os produtos brasileiros, né? A gente pôde perceber isso. Essa indústria doceira, por exemplo, é impressionante. Assim, fora do comum. Eles, por exemplo, precisam ter o certificado halal, porque não pode ter corante, não pode ter isso, não pode ter a contaminação, porque de halal vira haram, né? Que é exatamente o contrário, o oposto. Então, vejam, né? Eu vou tentar trazer isso tudo detalhadamente aí nos meus próximos conteúdos, a minha perspectiva pessoal das coisas, mas era assim: Paquistão, Bélgica, Dinamarca, frango da Ucrânia. Aí você pensa, né? Eles estão ali no meio de uma guerra, conseguiram mandar uma equipe com um stand para promover o frango da Ucrânia na Gulfo 2023, né? E aí, quando você pensa no número de marcas que estavam ali e quantas pessoas estão fazendo comida mundo afora, meus amigos, a gente não tem noção da dimensão, da enormidade que é este planeta. A diversidade de pessoas, de costumes, de gostos, de sabores, de cheiros, de texturas, de comida que a gente tem no mundo todo. Então, alguns recados importantes. Vá ver o mundo, vá a GoFood 2023, faça esse investimento, busque a Apex para exportar o seu produto, para garantir que você vá ter um... Porque o que faz a Apex? Faz um mapeamento das oportunidades de mercado. Olha, eu faço suco de acerola e eu quero exportar. A Apex vai mapear para você os mercados que você pode atender, quais são as regulamentações, enfim. O mundo é grande demais. Produza para o seu país e para o mundo. Hoje a gente exporta para mais de 230 países, né? E a gente ainda assim abastece adequadamente o consumidor brasileiro. Isso é para poucos. O Brasil se destaca, né? A segurança alimentar num país como os Emirados Árabes Unidos, que estão ali no meio do deserto, é questão de prioridade zero. E você
vai ajudar a ser parte da solução. Então, estando lá, é que a gente vê essa necessidade latente, né, dessa oferta de alimentos chegando para lá com segurança, com certificação, com qualidade, como é o que você faz aí do outro lado. Então, primeiro, parabéns a você que levou brilhante trabalho para a Gulfo 2023 e faça suas contas, veja aqui na sua próxima produção quanto você vai destinar para exportação, quanto você vai destinar para atender o mercado interno. O mundo é enorme e tem espaço para que você alcance cada vez mais mercados. Coloca isso na tua pauta e vamos em frente. 10 horas e 8 minutos pelo horário oficial de Brasília. S. Ferrarini, acredita que haverá maior contratação de empréstimos para o aumento da produção e atingir números maiores? Se estamos falando de Brasil, acredito que podemos ter um aumento talvez na nossa produção, mas imagino que a tomada de crédito possa ser um pouco mais cautelosa, porque ainda temos juros altos e devemos continuar a tê-los, né? Então, isso é uma perspectiva e vamos entender como isso vai na sequência, tá? A sua pergunta é muito importante. A gente precisa entender como é que a gente vai receber esses créditos no Plano Safra 2023-24, né? Ali vai ser o divisor de águas para a gente entender como é que o produtor vai se comportar nessa tomada de recursos, tá? Então, obrigada pela sua pergunta, S. Ferrarini. Luciano Choucino, sobre o mercado de leite. Quais as notícias? Bom, o mercado de leite, ele tá ali, né, Aliás, acho que a Letícia... Deixa eu ver se até a Letícia já não trouxe um comentário aqui sobre isso. Vamos lá. Eu vi que ela trouxe aqui algumas informações, né? Começo do ano, atípico com menor captação e preços começando a subir. Janeiro já registra alta nas importações de leite para modular os preços, tá? Então, atenção, o Luciano Choucino perguntou aqui, né? Previsão para o mercado de leite, a Letícia já trouxe algumas informações. Estamos buscando ver como se desdobram esses reflexos desse primeiro início de ano, né? Desse começo de ano mais atípico. Vamos acompanhar, tá certo? Seguindo aqui, o Jarduli, meu amigo Adenilson Jarduli, em abril se inicia o corte da cana-de-açúcar. Qual a previsão para açúcar e etanol no Brasil? Pois é, a gente tem um momento de preços do açúcar em patamares importantes, né? Preços em alta. Agora, quando a gente começar a chegar na safra e há um olhar muito apurado para a oferta brasileira, né? Além de outras origens, a gente vai ter que entender qual vai ser o desdobramento disso para preços de etanol e de açúcar. Mais do que isso, a gente vai ter que continuar a olhar para as nossas exportações e também para a nossa demanda interna. Além disso, olhar também para esse mix que as usinas vão definir para açúcar e para etanol. Quanto vai ser produzido de açúcar? Quanto vai ser produzido de etanol? Outro ponto de atenção, a política de preços da Petrobras, né? Como é que fica? Como é que o etanol vai sentir os impactos dessa política de preços? Então, tudo isso vai entrando na conta para a gente saber essas projeções, tá, Jarduli? Então, logo a gente tem elas mais apuradas, a gente traz aqui para vocês no Bom Dia Agronegócio. O Hugo Leonardo, gostaria de saber sobre milho e soja, mercado. Bom, Leonardo, você viu que eu falei bastante hoje sobre esses dois mercados. A gente está para Chicago agora com essa situação no front da definição da safra da América do Sul. Para o Brasil, a gente puxa também, claro, as questões cambiais, né? A movimentação do dólar, e para a soja, principalmente a questão dos prêmios. A gente vai ver quanto avançou a nossa colheita, quanto não avançou, como é que a gente está de oferta, como é que estão os nossos line-ups, os nossos movimentos nos portos, para aí, na sequência, a gente começar a entender se o mercado vai sentir mais agressivamente. Na última semana, nós tínhamos ali uma pressão sobre os prêmios e os negócios ainda lentos. Aqui no Brasil, negócios lentos também para o milho internamente, mas boas exportações. Vamos ver como é que fechou essa semana, né? E aí a gente consegue também entender. Mas eu falei bastante, claro, e Chicago vai aos poucos absorvendo ali a safra 23-24 dos Estados Unidos, tá? Com as primeiras informações já chegando. Falei bastante sobre isso hoje, basta você voltar um tiquinho a nossa live ou depois assistir, vai ficar na íntegra disponível aqui para vocês, para saber um pouco mais do que eu falei, tá?
Quero mandar um bom dia super especial para o pessoal que está nos mandando bom dia aqui. O Rafael, o Paulinho Lautert, de Sinop, no Mato Grosso, a Dona Sala, de São Paulo, Cristiana Almeida, o Luciano e o pessoal que está aqui com a gente. O Márcio Fagundes, o pessoal da Agropecuária, o Edson Silva. Bom dia, melhor programa de notícias, coisa boa. Obrigada, hein? Estamos juntos e vamos juntos. Vamos lá. Também no YouTube. Bom dia, Carla. Noroeste Paranaense chovendo bastante, solo saturado. Como é que se colhe soja, se planta milho assim, hein, Andrew? Andrew Oliveira, manda mais informações pra gente. Andrew, se você tiver fotos, Andrew e amigo que estejam nos ouvindo, você pode mandar suas fotos ou vídeos pelo 19 99767 0241, pelo WhatsApp, repetindo, 19 997670241. Mande nome, sobrenome, cidade, estado e aquilo que você quer registrar para nós, tá? Se tiver fotos e vídeos, mande, nós queremos saber. Vanessa Fernandes, bom dia a todos. Obrigada, viu, Vanessa, pela audiência. Fernando Ehlers, bom dia, Carlinha. Noroeste do Paraná não para de chover. Mesma situação do Andrew, né? 14 dias, só deu um dia de colheita, que foi domingo passado. O agricultor tudo doido querendo colher, perdendo soja na lavoura. Eu imagino, Fernando, a gente está em cima desse assunto. Sei que as perdas pelo excesso de umidade também acontecem, elas talvez sejam menos agressivas do que pela seca, né, pela estiagem, pelas temperaturas altas, mas elas acontecem, perde-se qualidade, perde-se peso. A gente está monitorando, tá? Eu espero que essa situação, o quanto antes, se resolva, as condições climáticas sejam adequadas para que vocês possam trabalhar melhor e possam trazer mais resultados para vocês, tá? Vamos acompanhar. Bom dia para minha amiga Valéria Benites, está conosco também. O Nivaldo Frastieri, que me apoiou durante toda essa viagem, me mandando ali os contatos, o pessoal que estava na Gulf. Obrigada, viu, meu amigo? Muito obrigada também pela gentileza aqui das mensagens. E ele dizendo o seguinte: o Nivaldo, pessoal, ele trabalha com a Apex também, tá? Ele diz o seguinte, ó: trabalho da Apex é top. Como sabe, coordeno o principal programa da casa e é uma satisfação levar o Brasil para o mundo. Olha aí que coisa boa, né? A Vanessa Fernandes diz que muito interessante, muito legal nossa participação por lá. Obrigada, viu, Vanessa? O Márcio Eno. Bom dia, Carla. 73 milímetros de chuva essa noite. Pelo amor de Deus. Já beirando 500 milímetros em fevereiro. Deus do céu. Márcio, meu amigo, que eu vou te falar, o Márcio está no Paraná também. Vamos rezar para que as coisas melhorem, né? Porque vocês precisam colher essa soja, né? Plantar safrinha de milho, precisamos ir para frente. Vamos acreditar. Vou fazer o seguinte, pessoal, na segunda-feira, então vamos fazer assim, vamos dar prioridade para as questões climáticas, tá? Aí a gente consegue trazer mais informações para vocês de como ficam os próximos dias. Mandem para mim essas fotos dessas dificuldades de colheita, dessas lavouras se perdendo. Vamos reportar isso, tá? Vou repetir o nosso WhatsApp e vou deixar para vocês também aqui no Instagram, tá? Ó, WhatsApp NA 19 997670241, tá? Repetindo para vocês, 19 997670241. Mande fotos, mande vídeos, mande aquilo que você precisa saber, aquilo que você quer reportar. Nossa equipe está aqui pronta para receber as suas perguntas e as suas imagens, fotos e vídeos para a gente registrar a realidade do Brasil que produz, tá certo assim? 10 horas e 16 minutos pelo horário oficial de Brasília. Senhoras e senhores, tem muitas outras informações importantes chegando para vocês aqui no Notícias Agrícolas, inclusive o maior evento da Coplacana, o Copla Campo 2023, tá para começar. Segunda que vem, nossa equipe vai direto para Piracicaba, no interior de São Paulo, e a promessa desse evento aí é de movimentar 500 milhões de reais em negócios. Tá dando entrevista agora para Jonathan Simeão no nosso portal, o Arnaldo Bortoleto, que é presidente da Coplacana. Então, Jonathan Simeão, com a nossa equipe, vai para lá cobrir as informações em loco e te trazer informações com exclusividade, que é o que a gente faz aqui no Notícias Agrícolas. Senhoras e senhores, bom final de semana para vocês. Obrigada por estarem comigo aqui nessa volta, né? Viajar é bom, mas voltar é ainda melhor.
E, como eu falei, estou produzindo mais conteúdos para trazer para vocês essas perspectivas que a gente pode ter num mercado tão promissor para o Brasil, que é o dos Emirados Árabes Unidos, mas entender que o mundo é muito maior do que aquela região, e o mundo é muito maior do que os nossos olhos podem ver, né? Então, as oportunidades estão aí, batendo a sua porta. Vamos em frente, vamos olhar para isso com garra, com força, que é a característica do agronegócio brasileiro, muito bem recebido pelos estrangeiros do mundo todo, e é esse sentimento que fica, né? Que orgulho que se dá de falar sobre o Brasil lá fora, né? E de poder trazer esse feedback para vocês que estão aí. Então, produzam, sejam cada vez melhores, sejam cada vez mais globais, que é isso que o mundo precisa. Precisa que vocês se globalizem também, tá certo? Bom final de semana para todos, que eu sei que vai ser de trabalho, vai ser de lida, colheita, plantio, é isso, né? O Brasil continua caminhando, apesar de tudo, caminhando a passos largos. A gente se vê segunda-feira. Boa sexta, bons negócios, até mais.